Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Amém? Eu vou me apresentar para quem não nos conhece. Meu nome é Roberta Carreiro. Eu sou a esposa do Fabrício. Eu sou a mãe da Radassa, essa menina linda, que há 2 meses atrás foi promovida a irmã mais velha. Eu estou grávida, faz 2 meses e um pouquinho. E nós somos membros da primeira igreja batista renovada no Gradim, ovelhas do pastor Eduardo Pacífico, que mandou um grande abraço aos pastores, a toda a igreja. E viemos aqui nessa noite para trazer uma palavra para vocês, amém? Amém, a misericórdia, apareceu. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu te apresento a Tua palavra. Pai, eu te apresento a Tua igreja. Em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, a corações aqui nessa noite. Torna, Pai, Senhor Deus, os corações dessa noite terra fértil para receber a Tua palavra. Me usa como canal, Senhor, do Teu poder e do Teu agir, e que eu não fale nada que seja contrário à Tua vontade. Espírito Santo de Deus, vem e cumpre a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, o versículo 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O que tinha acontecido com o povo de Israel para o profeta Isaías ser levantado a dizer: esqueçam o que se foi, não vivam presos ao passado? O que será que tinha acontecido com o povo de Israel? Porque quando alguém fala para mim: Roberto, esquece isso, o que a gente pensa? É uma coisa ruim, não é? Quando alguém fala pra gente assim: esquece isso, deixa isso pra lá, deixa isso lá atrás, é por quê? É porque é uma coisa ruim que aconteceu. Normalmente é assim. Só que não é disso que se trata esse versículo. Se a gente ler 2 versículos anteriores, eu li o 18 e o 19. O 16 e o 17 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho no mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Sabe o que o profeta Isaías estava falando para o povo de Israel? Olha, esqueçam o que se foi, não vivam presos no passado. Quando a gente lê o versículo 11, ele está dizendo, olha, ele está falando da referência quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele estava dizendo quando o exército de Faraó morreu todo debaixo d'água. Ele estava falando de uma grande vitória para o povo, querido. E o profeta se levanta e fala: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? É que tem muita gente que fica preso no passado por coisas ruins que aconteceram. Mas muita gente fica preso no passado por vitórias passadas. Não, eu não vou ser tão feliz como eu fui naquele tempo. Não, aquilo não vai me surpreender de novo. Querido, eu vim aqui nessa noite para trazer uma palavra para você. Deus, Ele tem novidade para a tua vida. Deus tem novidade para a tua família. Deus tem novidade, querido. Deus tem novas vitórias, novas histórias. Novidade, novidade, novidade. A gente, o ser humano, sempre quando a gente pensa em alguma coisa, nós pensamos a partir de alguma coisa. Por exemplo, eu trouxe uma amiga aqui. Hoje comigo está minha sogra. Deixa eu abrir a água. Hoje comigo está minha sogra, meu sogro, uma amiga Vanessa, minha cunhada, meu cunhado. Esqueci de apresentar, minha filha. Eliette está aqui? Cadê Eliette? Eliette, Rosângela, são nossas intercessoras.
A gente trouxe logo a família toda, sabe, queridos? Minha mãe não pôde vir porque chegou de viagem ainda há pouco, porque, pastor, é uma honra estar pregando aqui. É uma honra muito grande, gente. Não dá para fingir costume, sabe? Sabe por quê? Eu tirei minha foto de seminário nessas escadas. Eu vim aqui várias vezes para assistir pessoas que são referência na música, referências na palavra, ouvir testemunhos. E eu olhava para esse altar e pensava, será que um dia essa menina vai estar aqui? Então é uma grande honra, querido. Uma grande honra estar aqui ministrando hoje. Deus seja louvado. E, queridos, minha amiga que está aqui hoje, ela é confeiteira. E ela criou uma massa de bolo dela, amor e farinha. Ela criou, desenvolveu. Que eu, inclusive, pedi uma receita de bolo para ela fazer. Ela não me deu a receita dela, não. Não esqueci, não. Então, a gente, quando ela criou a partir de quê? De alguma coisa. Ela criou a partir do que ela tinha. Ela criou a base, a farinha estava ali, o açúcar estava ali, o fermento estava ali. Ela criou a partir de alguma coisa. Mas Deus, querido, Deus, Ele não age de acordo com a ótica humana, com a maneira humana. Deus não precisa de uma base para fazer alguma coisa. Deus é Deus que cria do nada, do nada. Quando o salmista Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, no hebraico esse criar é o verbo bará. É onde se diz na Bíblia no Antigo Testamento que usa o verbo bará, que é criar, é quando Deus criou o mundo lá em Gênesis. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para criar do nada. Então, quando eu digo para você que Deus tem novidade, é fora do alcance do pensamento humano. Aquilo é novo, Ele faz do nada. Ele faz quando não tem esperança. Ele faz quando não tem mais nada. Quando ninguém acredita mais. Quando os pastores já desistiram. Quando seus amigos desistiram. Deus, Ele vai lá, pega tudo e fala, eu crio do nada. Eu não preciso de base. Eu sou um Deus poderoso. E é isso que Deus tem para você, querido. É isso que Deus tem para você. Deus, Ele faz surgir porque Ele é Deus. Talvez você pense assim, Roberto, você não faz ideia de como é que está a minha vida hoje. Não faço. Talvez você pense assim, você está falando de novidade, mas o meu coração, ele não consegue almejar. Eu perdi realmente as esperanças. Não tem nem mais aquele que vai crescer o cheiro das águas, sabe? Não tem mais nada. Talvez tenha uma situação na tua família, querido, que seja impossível. Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus, Ele é poderoso para fazer. Quando Elias profetizou que não choveria mais na terra durante 3 anos e meio, é muito interessante, querido, porque depois desse período, Elias pega o seu servo e fala lá, vai olhar, vê se a chuva está vindo. A palavra do Senhor conta que o servo do profeta foi lá 7 vezes. Foi lá, tem nada, ó céu limpinho, 44 graus no Rio de Janeiro. Nada, não vem chuva. Volta. Vai lá de novo, vai. Foi ele. Nada. Fez isso 7 vezes. Sabe qual é o nosso problema? Deus manda a gente ir uma, a gente vai. Não tem nada, a gente desiste. Aí a gente vai 2. A gente vai, mas aí não tem, desiste. 3, 4, 5, 7. Na 7ª vez, o que o servo do profeta fala para Elias? Olha, eis que eu vejo uma pequena nuvem. Eis que eu vejo uma pequena nuvem no coração daqueles que creem. Vai responder como Elias, mas no coração dos que não creem mais, vai voltar a 7ª vez. Olha para aquela nuvenzinha e vai falar assim, o vento vai soprar, vai dissipar, não tem jeito. Mas Elias, quando ouviu, na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça, antes que a chuva
ou impeça. Elias não acreditava numa chuvinha. Elias não acreditava que ia só chuviscar para dar uma refrescada. Elias viu, era um temporal, a nuvenzinha. Ele já viu o temporal. Avisa o rei, prepara o carro. Se não descer agora, não desce mais. Isso é para quem crê, querido. Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver a pequena nuvem surgir. E pode aguardar. A chuva vem. A chuva vem. Queridos, você é marcado por Deus. Você sabia disso? Você é marcado por Deus. Eu creio nisso, que nós nascemos com uma marca. Mas a todo tempo, Satanás ele tenta roubar a marca, que é para ser usado para o reino de Deus. Satanás tenta roubar a marca para ser usado no reino das trevas. Jeremias 1, 4 e 5 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Roberto, você não faz ideia, eu fui rejeitado. Roberta, minha mãe tentou me abortar várias vezes. Roberta, eu fui abandonado, eu cresci no orfanato. Eu fiquei lá até os meus 18 anos. Roberto, você não faz ideia do que foi a minha história na minha infância. Querido, eu creio no que a palavra diz. E a palavra do Senhor diz que você, antes dessa história, antes da rejeição, antes da tentativa de aborto, antes, o Senhor, antes de ser formado no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha te escolhido. O Senhor já tinha te escolhido. E Ele não só tinha escolhido você, Ele tinha designado para você um futuro, um propósito, um projeto, querido. Só que o que Satanás faz? Vai lá e tenta roubar tudo isso. E fazer você não acreditar que esse Deus aqui, que disse lá atrás, está falando para a gente hoje. Tudo que Ele está dizendo aqui é verdade. Comigo não foi diferente, querido. Eu sofri uma série de abusos sexuais na minha vida, desde a minha primeira infância, em torno dos meus 3 anos de idade, até os meus 18 anos de idade, mais ou menos. A minha vida, a minha primeira infância, segunda infância, a minha adolescência, foi marcado por traumas na área sexual. Nosso Deus, Ele é poderoso para transformar. O nosso Deus é poderoso para curar, querido. Só que essas marcas fizeram com que eu desenvolvesse a minha sexualidade de uma maneira diferente. E o que aconteceu comigo? Não estou dizendo que com todas as pessoas é assim, mas comigo foi assim. O que aconteceu comigo? Com 14 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência homossexual. Eu comecei a namorar mulheres. E eu vivi na homossexualidade mais de 15 anos da minha vida. Meus pais eram casados, não eram cristãos, protestantes. Minha mãe era católica, meu pai era espírita. Hoje minha mãe já se converteu, meu pai ainda não, né? E é interessante porque eu cresci numa família que eu recebi muito amor, muito carinho. E eu não cresci para desenvolver essa vida. Mas por conta, hoje eu sei, né, por conta tudo que vocês vão ouvir até o final, que isso marcou a minha história nesse sentido. E eu passei mais de 15 anos na homossexualidade. Só que quando eu era adolescente, todas as vezes que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, se eu pudesse, eu não seria assim. Se eu pudesse tirar esse desejo que eu sentia por outras mulheres, eu tirava. Eu estou contando a minha experiência pessoal aqui, tá bom, queridos? É minha experiência pessoal, para a gente não dizer que é regra e que acontece com todo mundo. Foi o que aconteceu na minha vida, né? Então eu deitava e falava assim: eu não sou feliz sentindo o que eu sinto. Só que para mim eu tinha nascido assim, eu ia morrer assim, e não tinha jeito para mim, não tinha mais o que fazer. E eu vivi assim 14 anos, 15, 16, 17... Quando eu estava com 17 anos, mais ou menos, estava no último ano do ensino médio da escola, fui até a casa de uma amiga,
jogar vôlei, a gente brincava lá. E reencontrei um rapaz que tinha estudado comigo quando eu era criança. Esse rapaz, acabei encontrando com ele várias vezes, eu estava sempre ali com ela. E eu percebi o interesse desse rapaz para mim, mas até aí, tudo bem. Né? E ele falou assim: Roberta, vamos lá em casa, minha mãe tá doida para te ver, porque a mãe dele conhecia minha mãe, aquela coisa toda, né? E um dia eu aceitei o convite, fui até a casa dele. Quando eu cheguei lá, a mãe dele, aquela: Roberta, como você cresceu, mas tá a mesma cara, não mudou nada. E eu entrei, fui até o quarto, sentei na cama. Quando eu sentei, queridos, a primeira coisa que aquela mulher disse para mim foi: eu tô vendo aqui que você namora uma mulher. Naquela época, como uma expressão que é muito utilizada no meio da homossexualidade, eu não tinha saído do armário ainda, entendeu? Ninguém sabia que eu era homossexual. E ela estava falando aqui: eu tô vendo aqui que você namora uma mulher. E eu perguntei para ela: você tá vendo como? E ela disse: as entidades estão me falando. Ela era espírita do Omolocô. Omolocô é a Umbanda e Candomblé traçado. E ela falou assim: as entidades estão me falando, mas se você começar a namorar o meu filho, você vai conseguir sair disso. Sabe quando você escuta uma palavra de esperança? Eu escutei ali uma palavra de esperança. Se eu começasse a namorar aquele rapaz, eu ia conseguir deixar a homossexualidade. E eu caminhei em cima daquela palavra, querido. Vocês que estão aqui me ouvindo hoje, nós temos a palavra da esperança. Jesus Cristo de Nazaré, o verbo que foi encarnado, que morreu na cruz por nós. Ele é a nossa esperança. A palavra de Deus é a nossa esperança, querido. Não se deixe mover por coisas que se ouve. Se mova direcionado pela palavra de Deus. Eu não tinha nada. E eu ouvi aquilo e comecei a pensar nessa possibilidade. Isso era final do mês de setembro. E no mês de setembro acontece uma festa muito comum no centro espírita. Quando eu falar centro, eu estou falando do centro espírita, tá bom? Quando eu falar entidade, eu estou me referindo aos demônios, tá bom? É só para vocês saberem que fica mais fácil para eu contar o testemunho assim. E eu cheguei na casa dela, a gente acabou tendo mais intimidade, eu fui até lá. E ela falou assim: Roberta, sábado agora vai ter festa lá no centro. Falei: festa? Ela: vamos lá. Eu falei assim: não vou não gosto dessas coisas não. Eu já tinha tido, querido, apesar da idade, experiências terríveis com essas questões espirituais. E eu falei: não gosto dessas coisas. Ela: Roberta, vamos lá, para de bobeira. A gente vai dar brinquedo para as crianças, a gente vai dar bolo para as crianças, a gente vai dar doce para as crianças. E quando ela falou a gente vai dar doce, o que eu lembrei? Gente, eu dei doce a minha infância toda com meu pai. Meu pai, ele comprava as coisas do saquinho de Cosme e Damião, eu arrumava com ele e a gente ia distribuir na casa da minha tia, aqui no Gradinho. Quando ela falou a gente vai dar doce, eu pensei: não tem problema nenhum, vamos dar doce, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu pisei no centro. A mãe de santo estava tipo o rapaz ali da filmagem, cutucou essa moça e falou assim: essa menina é médium de berço, ela precisa desenvolver. Eu fui andando até ela e ela falou assim: vem aqui durante a semana que eu vou jogar búzios para você. Quando ela falou para mim que ia jogar búzios, querido, uma luzinha na minha mente acendeu. Sabe o que acendeu? Quando eu era criança, eu pedi para meu pai comprar para mim aquelas revistinhas de horóscopo que vendia na banca de jornal. Sabe como é que é? Hoje eu descobri que a banca de jornal não vende jornal, né? Quase não vende jornal, vende tudo, vende pop-it, vende brinquedo, vende doce. Mas na minha época vendia jornal, revista, era só isso mesmo. E eu fui lá comprava a revistinha. Quando a mãe de santo falou para mim: eu vou jogar búzios, o que eu lembrei? Das revistinhas. Cansei de saber, de curiosidade, saber como é que eram as cartas de tarô, como é que era búzios, como é que funcionava. Sabe o que Deus falou comigo, querido? Agora, depois de crente, tem coisa que a gente diz o quê? Que não tem nada a? Não tem nada a? Roberta, não tem problema nenhum eu ir para esse lugar, não tem nada a ver. Roberta, não tem problema nenhum eu andar com essas pessoas, não tem nada a ver. Roberta, não tem problema nenhum eu ouvir esse tipo de música, não tem nada a
ver. Roberta, qual é o problema de eu ir nesse lugar? Não tem nada a ver, não tem nada a ver hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a sementinha que Satanás plantou aqui no presente, ele vai colher lá, querido. Aquilo que ele plantou na tua infância, ele vai colher lá na frente, porque parece não tem nada a ver hoje. Quem não tem paciência para esperar somos nós, imediatistas, que clicamos no Google e reclamamos que está demorando a atualizar. Satanás, ele senta, cruza as pernas e fala: uma hora eu pego ele. E me pegou. Eu fui ao centro e ela jogou búzios para mim. E eu ouvi a mãe de santo abrir os búzios e ela falar assim: eu estou vendo aqui que você namora uma mulher, mas se você botar roupa, se você desenvolver, se você começar a servir aqui no centro, você vai conseguir deixar a homossexualidade. Eu não ouvi isso dos meus pastores. Eu me converti na igreja que eu sou membro até hoje, fazem 16 anos. Eu não ouvi isso dos meus pastores, mas eu ouvi isso de uma mãe de santo dentro do centro. Sabe por quê, querido? Porque Satanás, ele trabalha naquilo que o nosso coração deseja. Está me ouvindo? Eu vou repetir. Satanás trabalha naquilo que o teu coração deseja. Ele não vai me oferecer uma torta de limão. Sabe por que ele não vai me oferecer uma torta de limão? Porque eu fazia torta de limão na minha adolescência e eu enjoei de tanto lamber o liquidificador. Não como mais. Mas se ele chegar com um bolo de pote de chocolate, se ele chegar com uma pizza de 4 queijos, eu vou comer. Por quê? Porque é aquilo que eu desejo. E é assim que ele trabalha. A mãe de santo me apresentou que é aquilo que o meu coração desejava. Sabe o que acontece, querido? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Imagina comigo aqui que tem 2 mesas do meu lado. Essa mesa daqui é um exemplo que eu gosto de dar, tá? Essa mesa daqui é de Deus, tá? Nessa mesinha aqui é a mesa de Deus. Aqui é a mesa do diabo. Tá bom? Deixa eu tirar água daqui que eu vou usar a ilustração. Na mesa de Deus, ó, tem uma água. Amém? Na mesa do diabo, o que você gosta de comer? Salgadinho, pizza, uma macarronada, refrigerante, um vatapá, um tacacá para quem é de Belém do Pará, um caruru, um bolo de rolo. Tá tudo nessa mesa aqui, querido. Aí imagina comigo, você tá com fome. Amém? Imagina comigo, você tá com fome. Se você com fome tem essa mesa com água, essa mesa cheia de comida, de coisa gostosa, o que você vai comer? Fala a verdade. Qual a mesa que você vai comer? Essa daqui. Por quê? Porque tem tudo aqui de bom, gostoso. Só que na mesa do diabo a gente come e a gente sente fome de novo. Porque é normal, né? Comer daqui a 3 horas está com fome de novo. Quem faz dieta, então, às vezes de 2 em 2 horas está morrendo de fome. Porque come um tico, depois daqui a 2 horas tem que comer mais outro tico. Não é assim? Por quê? Porque a gente sente fome. Então a gente vai comer. E açúcar vicia, querido. Doce vicia, você vai comer e vai querer mais. Aquilo não vai te saciar. Essa é a mesa do diabo. Você come, por isso que a gente fala que um abismo puxa o outro. Começou com um cigarrinho, foi para maconha, foi para cocaína. Às vezes começou com uma cervejinha no bar. Não é só um cálice de vinho. Não tem nada a ver, não tem problema. Você se conhece. Mas aí aquilo foi puxando uma companhia, uma conversa. Aí aquilo foi acrescentando. E quando você vê, você não consegue mais sair dali. Essa é a mesa do diabo. Mas por quê? Porque a gente olha a mesa de Deus e só vê uma garrafa d'água. Roberto, eu não estou entendendo onde você vai querer chegar. Vou te falar. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, querido, os teus olhos abrem. O Senhor abre os seus olhos espirituais para que você possa ver. E o que vai acontecer? Você vai olhar para aquela mesa e vai fazer assim: se eu comer, eu nunca mais saio de lá. Mas se eu beber um copo dessa água, eu nunca mais eu vou ter sede, querido. Porque as águas que jorram do trono de Deus, Jesus Cristo, que é água viva, o pão da vida, Ele nos sacia. Ele nos sacia.
é uma água que você não vai querer largar nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu entrei para o centro, querido. A mãe de santo virou para mim e falou assim: Roberta, você é médium por herança. Eu fui até, aí ela falei assim: o que é isso? Ela falou assim: pode perguntar aos seus pais, alguém da sua família já foi espírita, faleceu e você precisa desenvolver. Fui até minha mãe, perguntei: mãe, alguém da nossa família já foi espírita? Minha mãe falou assim: não. Nessa época meus pais já estavam separados. Eu fui até a casa do meu pai e perguntei ao meu pai: pai, alguém da nossa família já foi espírita? Aí meu pai falou assim: não. Aí meu pai falou assim, ele deu um sorriso e falou assim: Roberta, vozinha. Vozinha era mãe do meu pai, a minha avó. E ele falou assim: Roberta, vozinha, mamãe tinha um terreiro atrás da nossa casa. Minha avó era mãe de santo e eu não sabia. E meu pai falou para mim: quando você era bem pequenininha, Roberta, eu levei você lá. E um dia minha mãe falou que você ia servir no centro. Querido, sabe quando tudo faz sentido? Tudo fez sentido para mim. Eu queria deixar a homossexualidade. Meu pai tinha confirmado que minha avó tinha falecido e ela era espírita. Só que nem tudo que faz sentido é para a gente viver, querido. Às vezes a gente pensa assim: não, mas as coisas estão tão fáceis, as portas estão se abrindo, deve ser de Deus, eu vou entrar. O Deus que eu sirvo, que é o Deus da palavra, da Bíblia Sagrada, é um Deus que abre porta, mas também é um Deus que fecha a porta, querido. Talvez você queira abrir uma porta que ela está fechada por Deus. A arca de Noé foi trancada, ninguém conseguia abrir, não tinha fechadura não, querido. Deus fechou e só Ele abriu depois. Só Ele abriu. Então não vá pela facilidade, vá direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Pergunte e Ele vai te responder, Ele vai te direcionar. Eu comecei a frequentar o centro. Meu pai me deu aquela roupa toda de branco. Fui para o centro. Recebi em torno de 4 a 5 entidades, mais ou menos. Eu fiquei no centro mais ou menos uns 2 anos e pouquinho. Tempo suficiente para deitar para a entidade, fazer obrigação em encruzilhada, fazer obrigação em cemitério, em linha de trem, ver a mãe de santo fazendo trabalho com animal. Mas a gente não está aqui nessa noite para glorificar Satanás. A gente está aqui para glorificar o nosso Deus, que é vivo e poderoso, querido. E um dia, eu ouvi uma pregação do pastor Antônio Cirilo, que ele disse assim: Deus sempre planta um crente em casa para trazer salvação para a sua família. Você que está me ouvindo aqui, querido, que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o Senhor, Ele vai te usar, querido. Em nome de Jesus. Quando você entrar, onde tiver treva, vai haver luz, querido, porque não há escuridão que resista à presença da luz que é Jesus, não há. Então que você seja poderosamente usado pelo Senhor para trazer salvação para a tua família. Minha irmã, ela se converteu 2 anos antes de eu me converter, né? E é interessante porque minha irmã se converteu assistindo, ela estava em casa vendo televisão. Aí eu gosto de brincar falando, né? Que ela estava lá, pá, mudou o canal, estava vendo Jornal Nacional. Aí mudou, não quero não, passou lá pro Record. Aí mudou, tá passando Chaves. Aí de repente ela ouviu uma música. Prepara, Fabrício. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Conhece ou não conhece? E ela, aí viu, já tem até gente para cantar junto comigo. E aí o que aconteceu? Ela ouviu a mensagem, recebeu Jesus no coração, foram até uma igreja, se converteram, são cristãos até hoje, para a glória de Deus. E aí, a nova convertida chamou a macumbeira para em casa. Minha irmã é 8 anos mais velha do que eu. Chego na casa da minha irmã e eu só ia para a casa dela para ela chamar minha atenção. Eu tenho um irmão de 52 anos, minha irmã tem 44, eu tenho 36. E aí minha irmã chegou para mim e falou assim: Roberta, vem aqui em casa. Tá bom. Aí eu fui, querido. Cheguei lá, tinha uma Bíblia em cima da mesa, ela falou: senta aí. Eu sentei. E ela me fez 3 vezes a mesma pergunta: Roberta, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei assim: creio, claro. Aí ela perguntou de novo: Roberta, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu falei assim: eu creio, claro.
E ela perguntou de novo, pela terceira vez. Eu já estava meio arretada e eu falei para ela assim: é claro, Beth, eu fiz primeira comunhão, eu fiz catecismo, eu rezo o Pai Nosso toda vez antes de começar a sessão no centro. É claro que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ela leu. Ela abriu lá em Êxodo 20 que fala o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está acima dos céus, nem debaixo da terra. Diante dela não prestarás culto, não renderás a ela adoração. Primeira coisa que eu lembrei, que no centro tinha um altar enorme, com imagens de todos os tamanhos, e eu era obrigada a chegar no centro, encostar minha testa no chão, rendendo adoração e culto, e prestando culto àquela imagem. Sabe o que acontece com a gente na igreja? Você pode entrar aqui, ouvir todos os louvores, você pode ouvir toda a palavra, ouvir todas as orações, mas Jesus nunca vai te obrigar a adorá-lo, nunca vai te obrigar a adorá-lo, porque Ele vai tentar te atrair, Ele vai dizer: filho, eu te amo, eu te quero, volta para mim, eu estou aqui, mas Ele nunca vai te obrigar, nunca. Porque Ele nos faz andar em liberdade. E aí ela continuou lendo para mim, Levítico 20, que diz: homem que se deita com outro homem para Deus, abominação é. E aí, querido, a promessa da mãe de santo não tinha acontecido. Eu já estava com 20 anos. Eu já tinha namorado e terminado com aquele rapaz. Já tinha entrado na faculdade, já estava namorando uma outra mulher da faculdade. Nada do que ela tinha falado para mim tinha acontecido. E por último, minha irmã leu Apocalipse 21, que diz: os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os efeminados, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Eu brinco falando que como é que pode uma pessoa se encaixar na lista inteira, né não? Ó, feiticeira, idólatra, adúltera, porque assim, eu não tive um relacionamento da minha vida que eu fui fiel. Adúltera, feiticeira, idólatra, mentirosa, para levar a vida que eu levava, querido, eu mentia muito. E ela falou: não herdarás o reino dos céus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, querido. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Posso te dizer uma outra coisa com muito amor? Não basta crer, a gente precisa viver essa palavra aqui. Para a gente entrar no céu, a gente precisa viver essa palavra aqui, querido. E aí eu perguntei para ela assim: o que eu faço agora? E ela disse para mim: vai lá, pergunta para Deus se aquele lugar que você está é dele. Eu fiz isso, querido. Num dia de sessão no centro, eu botei aquela roupa toda de novo, os fios de conta no pescoço, o ojá na cabeça. Falei para vocês que eu recebi em torno de 4 a 5 entidades cada sessão no centro, dependendo do que fosse, o tipo que fosse. E aí, naquele dia eu fiz uma oração enquanto o pessoal rezava o Pai Nosso. Eu orei, eu falei: Deus, eu estou nesse lugar aqui porque eu acho que eu estou te servindo. Se esse lugar não é teu, me envolve numa cúpula de vidro, mas não permita que nada se aproxime de mim. Eu conheço 3 formas da pessoa manifestar demônios no centro, entidade. Quando toca o atabaque, a música específica daquela entidade ali desce. Ou uma pessoa já manifestada, já incorporada, ela vai lá e começa a chamar a entidade ali que é dona da sua cabeça, ou que você trabalha com ela no centro. Ou a mãe de santo. Quando a mãe de santo vem, querida, a entidade ela tem que descer, porque é a dona do terreiro que está chamando. E aí o que aconteceu? Eu perguntei para Deus o quê? Se aquele lugar era dele, querido. Tocou o atabaque e eu não senti absolutamente nada. Veio uma pessoa já manifestada, começou a dançar na minha frente como se eu fosse um canal interrompido e eu não sentia nada. Veio a mãe de santo com uma espada enorme na mão, começou a sacudir a espada no chão, chamando a entidade, e eu não sentia nada. E Deus falava para mim: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Naquela hora, queridos, meus olhos se abriram. E eu comecei a olhar para a vida daquelas pessoas ali. E Deus me mostrava a vida de cada uma, querido, e eram vidas completamente destruídas.
E Deus falava para mim, eu não estou aqui. Quando eu cheguei na igreja, querido, que eu me converti, caminhei nesse processo de cristã, trabalhando na igreja, servindo em ministérios. E eu percebi que nós também passamos pelos nossos desertos, não é verdade? Eu percebi que nós também passamos pelas nossas doenças incuráveis e que algumas vezes a gente não tem a mesma alegria de Cindy, de estar aqui para contar a história de novo. Então eu vi que pessoas clamavam às vezes anos, mas não viam o milagre acontecer. E eu comecei a perguntar a Deus, Deus, então, que diferença há entre nós e eles? E Deus falou para mim, querido, sabe qual é a diferença, minha filha? É que quando você me tem como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe de presente o meu Espírito, e com ele vai a paz que excede o entender. Por isso que o crente, quando passa pela prova, literalmente ele passa dando glória a Deus. Por isso que no meio da tribulação, no meio do deserto, ele vai lá e fala, eu sei que o meu Redentor vive. Por isso que quando Deus tira, a gente diz a famosa frase de Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Eu saí do centro, querido, depois dessa experiência. Infelizmente não foi assim ainda que recebi Jesus como Senhor da minha vida. Eu ainda passei mais 2 anos na homossexualidade, vivendo tudo e conhecendo pessoas, lugares. Com isso meu caráter foi ficando cada vez mais deturpado. E... sabe... quando a gente verdadeiramente conhece a Jesus e o recebe, não tem como não se apaixonar por Ele, querido. Não tem como. Eu entendo perfeitamente aquela parábola do campo, sabe, do tesouro. O rapaz estava lá, encontrou um tesouro no campo, ele viu que o tesouro era muito valioso. Ele foi até a cidade, vendeu tudo que tinha para comprar o campo, porque o que tinha no campo vale muito mais. Jesus é esse tesouro, querido. Jesus é esse tesouro. Você vai encontrar com Ele e vai ver que nada que você tenha vai se comparar ao peso de glória e majestade de receber Jesus no teu coração, querido. Nada se compara, nada. E Deus, cheio da sua infinita graça e misericórdia, me alcançou. Sabe como? Estava colocando a chave na porta da minha casa. Eu morava num sobrado com a minha mãe. Atrás da nossa casa era a casa da minha tia. E eu ouvi um barulho de pessoas na minha cabeça. Elas estavam rezando. E eu ouvi aquele burburinho de oração. E eu fui andando até lá. Quando eu cheguei lá, era uma reunião de 7 terças-feiras de oração da Igreja Assembleia de Deus. Eu perguntei se eu podia ficar naquela oração. Depois de 2 anos fora do centro, eu manifestei todas as vezes que eu fui naquela terça-feira. Eu não sei se eu fui em todas, se aquela era a primeira, se era a segunda, mas eu sei que eu fui em todas até o fim. Eu chegava no trabalho e eu ia até lá. Na última terça-feira de oração, depois de eu ter manifestado um demônio, a irmã segurou na minha mão e falou assim: menina, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa ir a uma igreja. E eu fui. Recebi um convite para assistir um testemunho na igreja que eu sou membro hoje. Cheguei lá, uma missionária estava ministrando. Ela pregou, contou o testemunho dela. No final ela perguntou quem queria receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu ouvi a história daquela mulher e da sua família, eu pensei assim: se Jesus fez isso na vida dela, Ele pode fazer com a minha também. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não tem filho predileto, querido. Ele não tem filho predileto. Não tem, você pode ter certeza disso. Ele não tem, Ele te ama na mesma medida. Na mesma medida. Quanto mais você se abre, quanto mais você se entrega, mais você vive, mais você anda nesse sobrenatural, mais você recebe do poder, da graça, do amor de Deus para caminhar com Ele. E aí, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida naquele dia, depois do testemunho.
Em torno de um mês mais ou menos depois, eu estou caminhando para o final, tá, queridos? Em torno de um mês mais ou menos depois, eu era bolsista na faculdade, eu estava na metade da faculdade de fisioterapia. Eu era bolsista na faculdade, eu perdi a bolsa da minha faculdade, eu perdi meu emprego e eu fui ameaçada de morte, querido. E uma irmã, no dia que eu me converti, ela falou que Deus mostrava para ela uma mancha de sangue em volta da minha cabeça e que Deus estava me dando um livramento de morte. E eu pude contemplar a graça e a misericórdia de Deus, porque antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, o Senhor, Ele já tinha me escolhido. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, o Senhor, Ele já te escolheu. E tem para você um futuro nele. E tudo que é nele é lindo. Tudo que é nele é agradável, querido. E eu conheço pessoas que se converteram e que elas foram transformadas assim imediatamente. Eu conheço, a gente tem um exemplo na nossa igreja. Pessoas que foram transformadas imediatamente. Pessoas que demoram meses. Pessoas que demoram um ano. No meu caso, demorou 6. Eu passei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Meu primeiro ano na igreja foi lutando contra a questão do espiritismo. Eu manifestava todo o culto da igreja, né? Até que eu entendi, no meu entendimento, literalmente, que às vezes a gente recebe Jesus no nosso coração, mas a gente precisa receber Jesus no nosso entendimento, saber quem Ele é. E eu recebi Jesus no meu entendimento, que aonde o Espírito de Deus habita, Satanás não pode habitar. E quando eu entendi essa verdade, eu nunca mais recebi nenhum demônio, querido, nenhuma entidade, absolutamente nada, porque eu entendi agora que eu era a habitação do Espírito de Deus. E começou a minha luta na questão da homossexualidade. Sabe por quê? Porque eu não tinha mais demônio para expulsar. Você entende? Eu ia na minha igreja, eu falava com o meu pastor, eu fiz tudo quanto foi congresso de cura interior, de libertação, de encontro, de tudo. Eu saía de lá, olhava para uma mulher e desejava ela. E eu não sabia mais o que fazer. E nesse período, 2 anos depois de convertida, recém-convertida, eu conheci o Fabrício. A minha sogra e o meu sogro tinham ido para Pibarg, que é a nossa igreja, primeira igreja Batista Renovada no Gradinho. Tinham ido para Pibarg. E logo depois o Fabrício foi. E quando ele foi para a igreja, ele começou a adicionar as pessoas no extinto Orkut, no MSN. Aqueles que ainda precisavam esperar da meia-noite para falar na internet de escada. Quem está nesse tempo comigo, querido? Diga glória a Deus. Eu não estou sozinha. E aí, o Fabrício começou a adicionar algumas pessoas. E a gente começou a conversar. E um dia ele virou para mim e falou assim: será que eu posso orar por você? E eu falei assim: ué, pode. Orar pode, né? Orar podia. E a gente começou a orar. E a gente teve um período de oração maravilhoso, sabe? A gente ficou 5 meses orando antes de namorar. E ali a gente se conheceu. A gente fazia estudo bíblico. Eu ia almoçava com os pais dele, ele almoçava na minha casa. Conheceu a minha família, eu conheci a família dele, eu conheci os avós, os tios. E a gente foi se conhecendo sem dar um beijo sequer. Porque oração não é beijação, não é verdade? A gente, quando vai orar, a gente ora, né? Então, a gente, toda vez que saía, a gente criou um hábito. Nós fizemos agora, dia 18 de dezembro, 12 anos de casado. E salvo extremas exceções, nós oramos todas as noites agora com a nossa família. E a gente criou um hábito de estar orando junto sempre. E aí, o que aconteceu? O Fabrício, depois de 3 meses de oração, ele queria namorar comigo, né? Normal, né? Ele queria namorar comigo. E eu tinha feito uma oração para Deus, querido. Eu falei para Deus assim, antes de eu conhecer o Fabrício, um pouco antes dele me adicionar na internet, eu tinha pedido para Deus um marido. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero um marido. Eu quero que o Senhor me presenteie com um marido, mas eu quero um homem que seja crente desde criança. Foi o que eu pedi a Deus, tá bom, querido? Um homem que fosse crente desde criança. O Fabrício está na igreja desde os 6 anos de idade. Eu queria um marido que os pais fossem casados, para eu ter uma referência de família. Os meus sogros fizeram agora no mês de dezembro 46 anos de casado. E eu pedi para Deus um marido que fosse baixinho, gordinho, sem barba na cara. Obrigada, Jesus. Eu pedi.
Viu? Pedir, dar-se-vos-á. Se não recebeis, é porque pediu para sua própria glória. E aí, quando eu conheci o Fabrício, ele se encaixava, não encaixava? Olha para ele, gente. E a gente, nesse processo de se conhecer, eu vi que tudo que eu tinha pedido se encaixava também. Só que com 3 meses ele falou assim: Roberto, vamos namorar. Eu falei: eu não posso namorar com você, garoto. Não posso. Eu sei que um dia na igreja ele falou que eu encostei ele numa pilastra da igreja. Eu falei: eu não posso namorar com você. E o testemunho que eu estou dando para vocês aqui em 50 minutos, para ele eu dei em 5. Eu falei: eu não posso namorar você porque eu fui homossexual, eu gosto de uma menina, não sei o que. Contei tudo. Ele olhou para mim e falou assim: eu não posso ficar com você mesmo não. Aí ele sorriu e falou assim: eu não posso ficar com você porque ficar não é de Deus. Então eu vou esperar o tempo que for preciso porque eu quero namorar você. Que isso, hein? Eu falei pra ele que ele não faz ideia do que ele estava falando. A gente namorou, noivou e casou em 1 ano e meio. Antes de eu namorar ele, da gente decidir, ele falou que queria namorar, eu falei que não podia. Passou-se mais de 2 meses. Ele tinha ido para um encontro com Deus. Quando ele retornou, Deus me deu uma visão na igreja. Eu me via deitada em cima da cama, com um bebê no meu colo, ele em pé do meu lado, e Deus falava para mim: o que eu tenho para você com esse homem é uma família, você pode namorar com ele. E a gente começou a namorar. E a gente decidiu marcar a data de casamento. Pelo histórico, todo mundo falou que a gente era doido. Não dá para namorar tão rápido assim, né? E a gente continuava perguntando para Deus. Fabrício, então, acho que ele queria tanto ter certeza absoluta, que eu acho que ele deve ter feito não sei quantos. Ele ficou igual o Gideão: coloca lã, tira lã, coloca lã, tira lã, sai Deus, não adianta, você vai ter que levá-la para você, sabe? E aí, a gente orando, a gente foi num passeio da igreja pro monte. Crente passeia pro monte, né? A gente foi para um passeio no monte, eu estava orando e eu olhando para o céu, eu tive uma outra visão e eu vi uma aliança. Dentro da aliança tinha o nome de Fabrício com letra normal e o nome de Jesus em letra maiúscula. E Deus falava para mim: o que eu tenho para você com esse homem é uma família, case-se com ele. E a gente foi casar. Antes do casamento ele falou assim: eu só caso se eu tiver uma casa. Gente, a gente não tinha 1 centavo. Eu era recém-formada, me dividia entre fisioterapeuta e secretária de escritório. Fabrício era professor, na carteira não tinha como comprovar praticamente nada que ele ganhava. E ele falou assim: mas se Deus está nisso, Ele vai abençoar a gente. E a gente foi até a Caixa Econômica, querido. É fácil comprar uma casa, querido? Sem comprovação de renda, assim, direta? Não. Eu levei todo o documento que ele pediu, não tinha comprovação de renda, peguei os meus extratos bancários, entreguei lá. Aí quando eu entreguei os documentos, eu ia levantar, a moça falou assim: fica aqui, levanta não. Em 40 minutos, nossa carta de crédito estava sendo aprovada para comprar sem entrada. E Deus falava para a gente: eu estou nesse relacionamento, vocês podem se casar. Mas, pergunta que não quer calar: eu ainda sentia atração por outras mulheres. Roberta, por que você começou? Por que você decidiu se casar com o Fabrício? Porque eu me apropriei da frase da Estela quando perdeu o filho. O que ela disse? Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu não estou dizendo para você fazer a mesma coisa, mas eu estou te dizendo que se Deus falou, vai. Eu estou dizendo para você que se Deus mandou colocar o pé, que depois Ele vai colocar o chão, vai. Se Deus falou que Ele vai completar a obra que Ele começou na tua vida, vai. Não deixa de ir não, querido, vai. Porque depois o nome de Jesus vai ser glorificado, querido. E aí, a mulher que não andava mais de mão dada começou a andar. A mulher que não sentia prazer em beijar um homem começou a sentir. A mulher que não pensava em ter filhos, que ia achar que ia envelhecer do lado de uma mulher criando cachorro, começou a dar nome de filho e se levando da Radassa, Davi, e a gente começou a lançar para o céu as nossas possibilidades.
A mulher que não sonhava, querido, com uma vida estável, começou a desenhar, imaginar como é que seria a nossa casa, divisão de quarto, aonde ficaria o quê? Querida, a única coisa que a gente comprou para nossa casa foi uma cama, porque eu falei para Deus que eu queria comprar, e Ele me deu condições para comprar, porque a gente ganhou tudo, querido, tudo, absolutamente tudo. Eu creio na palavra que diz que aquele que começa a boa obra é fiel e justo para completar até o fim. Até o fim. Mas o fim não é no meu tempo. O fim não é no teu tempo. O fim não é quando a gente imagina. O fim é quando Ele determina, querido. A gente só precisa se manter perseverante. Perseverante. Porque Deus é fiel para cumprir. Uma vez eu ouvi da Eliette, que está aqui hoje, que ela falou: Roberta, o Senhor é o maior interessado em cumprir a promessa dEle na tua vida. E se eu estou nesse altar hoje, é porque o Senhor é o maior interessado em cumprir a promessa dEle na nossa vida. Ele é comprometido com a palavra dEle. Ele não é comprometido com a nossa palavra. Ele é comprometido com a palavra dEle. Se Ele disse, vai cumprir. E aí eu me casei, querido. Infelizmente não foi assim. Não foi no ato, quando eu disse sim, que o Senhor restaurou a minha sexualidade. Nós ficamos casados os primeiros 2 anos. Foram 2 anos terríveis, que só nós 2 sabemos o que passamos. Difíceis. Mas nós 2, além de estarmos comprometidos um com o outro, nós estávamos comprometidos com o Senhor, com a aliança que fizemos diante dEle. E nós críamos com tudo que nós tínhamos, que o Senhor era poderoso para fazer infinitamente mais do que podíamos ou pensamos. No final desses 2 anos, aprove o Senhor completar a obra. Queridos, aconteceu o seguinte, para a gente fechar. Eu fui até um reencontro sozinho. Na segunda palestra de sábado pela manhã, o Senhor me deu 3 visões. Era assim, eu tinha visão, Deus falava comigo, me trazia à minha memória uma lembrança. A primeira visão que eu tive foi da minha mãe grávida de mim. Deus me mostrava a minha mãe com um barrigão enorme. Meu pai brincava com a barriga da minha mãe como se eu fosse um menino. E Deus falava para mim: você está vendo? E eu disse: sim, eu estou. E Deus falava: você é a menina que eu escolhi. E o Senhor trazia à minha memória uma lembrança. Sabe qual era a lembrança? Meu nome ia ser Roberto, queridos. Minha mãe não tinha nome para menina. Eles tinham certeza absoluta que iam nascer um menino. Chegou na hora, era uma menina, só trocou a última letra e ficou Roberto. O sonho da minha mãe era ter um filho homem. Depois, a segunda visão que eu tive foi de um bebê nascendo, que era eu, um bebê assim. O Senhor, eu via o médico segurando na hora do parto, com um cordão umbilical enrolado no pescoço, o bebê bem roxinho, e o Senhor falava para mim assim: você está vendo? E eu dizia para ele: sim, eu estou. E ele falava para mim: Satanás tentou ceifar a tua vida desde o teu nascimento, mas eu te livrei, porque você é a menina que eu escolhi. E aí eu me lembrei, a memória que ele me trouxe foi que eu nasci dia 23 de janeiro. E minha mãe era para ter me tido no dia 20 de janeiro, porque ela não sente dor para ter filho, ela paralisa da cintura para baixo. Só que nesse dia 20 ela paralisou, como ela voltou a andar, ela não foi ao médico. No dia 23, ela foi até o médico quando a bolsa estourou e eu já estava em sofrimento. Então Deus, Ele trazia, Ele falava comigo, me mostrava e trazia à minha memória lembranças. Até a última visão que eu tive, que foi do abuso que eu sofri com 8 anos de idade. Esse abuso para mim foi o pior deles. Eu estava dentro de um quarto, como se fosse uma despensa. Na minha frente tinha uma escada, atrás de mim estava o meu agressor e atrás dele tinha uma porta. Eu tinha 2 pensamentos para aquela porta. Deus, manda alguém entrar aqui para me tirar desse lugar. E o outro pensamento era: Deus, não deixa ninguém entrar aqui para ninguém ver o que está acontecendo nesse lugar. Eu era dividida por me salva, me deixa, pela vergonha do que estava acontecendo ali.
E eu tive essa visão nesse dia, desse abuso. Só quando eu olhava para trás, ao invés de onde estava a porta, não tinha porta. Era uma luz muito reluzente, muito relucente. E Deus falava para mim assim: você está vendo? E eu falava para Ele: eu estou vendo. E Deus disse para mim: eu estava lá, você não estava só. Como é que uma frase muda a vida da gente, querido? Eu estava lá, você não estava só. E aí Ele continuou falando: eu permiti que todas essas coisas acontecessem na tua vida, para que as pessoas saibam que eu sou um Deus que curo, que salvo, que liberto, que transformo, que restauro, que eu sou poderoso para fazer o impossível. E aí, queridos, para a glória de Deus, meus olhos voltaram para o lugar, e quando eu olhei para o chão, eu olhei, meus olhos voltou e eu vi o chão cheio de lágrimas, e eu gritava com Deus. Eu falava com Deus assim: eu passei esse tempo todo achando que eu estava sozinha naquele lugar, mas o Senhor estava lá. Querida, é diferente quando minha filha tem que ir ao médico, tem que ir ao hospital. Ela chora, mas é diferente quando eu estou ali segurando a mão dela e falando: calma, vai passar. Eu estou aqui, filha, vai passar. Você não está nessa sozinha. Isso vai curar, vai resolver. Está doendo, mas você vai conseguir. Eu estou aqui. Mas é diferente se ela estivesse sozinha lá. Deus estava falando para mim: você passou pela dor, pior dor da minha vida, querido. Foi aquela violência que eu sofri ali. Mas Ele disse para mim: você não estava só, eu estava lá. E eu falei para Ele: se é para a tua honra e para a tua glória, eis-me aqui e envia-me a mim. Mas que as pessoas saibam que o Senhor é um Deus poderoso. E aí, querido, eu não sabia o que tinha acontecido naquela tarde. Quando eu cheguei na minha casa, quando eu voltei daquele reencontro, depois de todas essas revelações de Deus para a minha vida, e eu olhei para o Fabrício, eu descobri um amor que eu pensei que nunca ia sentir, que jamais existiria. Eu entendi quando Deus virou para mim e falou a primeira vez: você é a menina que eu escolhi. Ele estava dizendo para mim: eu estou restaurando a sua sexualidade hoje. A segunda vez que Ele disse: você é a menina que eu escolhi, Ele estava dizendo: eu estou entrando hoje na tua casa e restauro o teu casamento. Na terceira vez que Ele disse: você é a menina que eu escolhi, Ele estava falando para mim: eu vou te dar um ministério e as pessoas saberão que eu sou Deus. Querido, fica de pé no teu lugar. Olha bem para mim agora. Olha bem para o Fabrício. Lembra da Radassa. Lembra agora que eu estou grávida de 2 meses e meio. Olha para a gente. Olha para a gente. Eu quero te dizer que Deus faz qualquer coisa para a glória do nome dEle. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Está pensando no teu impossível agora? Pensa agora no teu deserto. Pensa agora no teu impossível. Eu vou profetizar. Pensa agora no teu impossível. Pensa, coloca ele na tua mão. Aquilo que não tem mais jeito. Pensa agora, querido, pensa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus vai fazer para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que eu posso convidar você para a gente estar aqui orando junto, nessa noite? Será que eu posso convidar você, que tem um impossível? Eu sei que a pastora já fez, mas eu quero unir a minha oração a dela. Será que você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente? E apresentar o seu impossível para Deus? Será que você pode apresentar o seu impossível para Deus e falar: Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo, isso aqui é o meu impossível.
eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condições de realizar. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, vai abrindo os olhos nessa noite, vai abrindo os olhos nessa noite. Instala a esperança nos corações, Jesus. Instala a esperança nos corações, Jesus. Oh Deus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.